Um garoto e um bilionário têm em comum o gosto pelos livros e pelo primeiro iPhone. Mas depois da morte do idoso, a misteriosa conexão deles se recusa a terminar. Essa é a sinopse do filme O Telefone do Sr. Harrigan. Oi, gente! Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Eu já vou pedir para você dar aquele like que me ajuda bastante. E você que está aqui pela primeira vez, se inscreve, ativa o sininho para assim você não perder nenhuma resenha. Vou pedir para vocês me seguirem nas redes sociais que vão aparecer aqui na tela e também sigam as redes sociais da parceria aqui do canal. O Telefone do Sr. Harrigan foi produzido nos Estados Unidos. A direção é de John Lee Hancock, pela Netflix. Ele teve a sua estreia em 5 de outubro de 2022. O filme é uma adaptação de um conto do autor Stephen King. Antes mesmo de eu criar o canal, eu sempre tive um costume: pesquisar críticas sobre as produções que eu assisto, seja filme, série, novela, até mesmo documentário. Eu sempre pesquiso críticas para ver se eu encontro alguém com o mesmo pensamento igual o meu. E agora com o canal, esse costume ele ficou redobrado. Eu não sou nenhuma expert em cinema, eu não estudei nenhum curso sobre o tema ou algo semelhante. Todas as críticas que eu faço aqui, na verdade, é a minha opinião compartilhada. Mas eu venho pesquisado bastante para cada vez melhorar as minhas resenhas aqui no canal. Mas então, vamos falar sobre essa produção da Netflix, que vem sido bastante comentada pela internet após a sua estreia. E para falar sobre esse filme, eu já quero fazer um alerta. Se você ainda não assistiu, não vá assistir esperando aquele terror ou suspense psicológico. O enredo ele é mais voltado para o drama com um toque sobrenatural. A sinopse nos faz acreditar que vamos assistir um terror psicológico, e aquele trailer que a Netflix coloca para indicar o filme na sua plataforma nos faz crer que vamos levar sustos ou ficar arrepiados, coisas do tipo. Podemos dizer que isso pode ser até um clickbait, digamos assim, porém isso não significa que o filme seja ruim. Grande maioria das críticas que eu li e assisti, eu percebi a decepção de muitas pessoas após assistir um filme. Pelo que eu entendi, elas esperavam um terror regado ali de muito susto, emoção, e ainda mais por se tratar de uma adaptação de um conto do Stephen King, o nome desse autor atrelado a qualquer produção faz muitos esperarem algo como It, a Coisa, Carrie a Estranha, O Iluminado e outros títulos do autor. O Telefone do Sr. Harrigan nos traz outra atmosfera. Ele dá até aquela expectativa de vai ter terror, mas esse momento ele nunca chega. Essa produção, para mim, ela tem algo muito semelhante ao seriado Além da Imaginação. O filme ele terminou de uma maneira que, quando eu terminei de assistir, eu pensei, só faltou o Rod Serling aparecer. Quem tem conhecimento de Além da Imaginação vai compreender a minha referência. Para quem nunca assistiu, eu aviso que eu pretendo um dia fazer uma resenha nostálgica sobre esse seriado aqui no canal. E aliás, me comenta se você tem interesse que eu faça essa resenha. Você que não conhece Além da Imaginação e quer conhecer, e você que conhece, comenta aí se você quer essa resenha para a gente poder compartilhar opiniões sobre o seriado. Porém, para quem não tem conhecimento, eu vou dar um exemplo simples, acredito que você vai compreender.
Temos o seriado Black Mirror, da Netflix, que ele tem essa pegada de além da imaginação, onde se tem histórias que nos faz refletir sobre diversas coisas, ou nos deixa alguns questionamentos. Além da imaginação, ele é assim, ele tem essa pegada, mas quem é Rod Serling? Ele é o criador, produtor, roteirista, enfim, ele é o dono da P toda de Além da Imaginação. E ele fazia uma breve participação nos episódios, nos inícios apresentando o enredo e nos finais ficávamos com uma mensagem dele que ou era uma reflexão ou um enigma. E o telefone do Sr. Harrigan, ele terminou de uma maneira que ficou uma reflexão e um enigma. E por isso que eu fiz essa comparação do seriado com o filme. Vamos retomar aqui sobre essa adaptação do Stephen King. A trama é a seguinte: Craig e o Sr. Harrigan são duas pessoas de idade muito distintas que criam um elo entre si. E tudo começa quando Craig começa a trabalhar para o idoso lendo livros para o mesmo, pois Harrigan alega que a sua vista está muito cansada para tal feito. O filme conta com a narração de Craig. O garoto, no início do longa, nos introduz à cidade onde mora e um pouco sobre sua vida. A explicação de Craig é de extrema importância, porque ele nos conta como foi se criando a conexão entre ele e o idoso bilionário da cidade. Durante a narração, temos conhecimento que Craig sofre com a perda de sua mãe, que faleceu devido a uma enfermidade. Ele vive com seu pai e ambos têm uma relação boa. Craig se culpa pela morte da mãe, e daí também temos conhecimento de como o luto para ele é um desafio em sua vida, pois os anos se passam e ele fica tentando reprimir esses sentimentos porque não sabe como enfrentá-los. E ao que aparenta, ele não discute muito o assunto com seu pai, porque vê o quanto o pai dele também sofre com a perda da esposa, então ele acaba guardando isso para ele, e isso acaba se tornando um dos motivos dele se apegar ao Sr. Harrigan, porque ir à casa do idoso 3 vezes por semana durante anos foi como um consolo, e Craig abraça isso com muita intensidade. O Sr. Harrigan também tem suas lamentações, as suas dores, mas de início ele nos oculta isso, demonstrando ser um homem fechado em relação a sentimentos. E ficamos com dúvidas se ele é ou não é uma boa pessoa. Craig, quando criança, ele fica curioso sobre a vida do bilionário e, fazendo uma pesquisa pela internet, descobre que Harrigan não é bem visto pela maioria das pessoas. Durante o longa, temos conhecimento de que Harrigan é aquele tipo de pessoa que nem é boa e nem é ruim. Eu achei interessante que ele é descrito como uma pessoa justa. Ele é aquele tipo de pessoa que, se você for amigo dele, vai ter um amigo para a vida toda. Mas se você se tornar uma inimizade ou cometer algo que o prejudica ou magoa, você vai ter um inimigo para a vida toda. O caso é o seguinte: Craig tem tanta estima pelo Sr. Harrigan que ele quer estender esse contato entre eles e o presenteia com um celular. Sim, ele presenteia um bilionário com o celular, mas tudo bem. Que é o primeiro iPhone. E para que ambos assim possam continuar se comunicando mesmo quando eles estiverem longe. De início, o idoso recusa o presente, mas Craig o consegue convencer, mostrando as vantagens do aparelho. Daqui em diante, o filme aborda um tema muito interessante, que é a dependência das pessoas pelo telefone celular junto da internet. É uma crítica muito bem feita. Não posso esquecer de mencionar que,
Craig narra como começa a relação dele com o bilionário, e tudo começou no ano de 2003 e se estende até o ano de 2008. Neste último ano citado, já estava começando a se tornar comum várias pessoas terem um celular, né? Já a facilidade de comprar celular ali, ela já estava grande, e a internet móvel, digamos assim, que ela estava se iniciando. Muita coisa era novidade, né? Não era como é hoje, mas estava já sendo novidade, a internet já estava ali se explodindo, e porém a partir daí já nascia a dependência das pessoas pelo telefone móvel. E ao momento do filme que o Sr. Harrigan nos faz uma observação sobre isso e demais coisas. É como se ele fizesse uma previsão, pois ele cita como aquilo, no caso, os celulares vão modificar as pessoas e os benefícios e os malefícios que irão ocorrer. Assim, tudo o que ele falou, o enredo ali se passando em 2008, tudo o que ele falou é o que está acontecendo com a internet referente a questão de propagandas na internet, que os sites usam propagandas para poder se manter, referente às fake news, como vão surgir fake news, e isso vai prejudicar a vida de muitas pessoas, vai dar muitos problemas, enfim, é muito interessante, né? Claro que, tipo, a gente assistindo em 2022, tipo, isso já, pra mim, não é novidade, né? A história tá se passando em 2008, mas eu fiquei, na hora que ele foi falando, eu falei, meu Deus, ele previu, mesmo eu estando em 2022. O iPhone acaba se tornando uma espécie de conexão entre os dois. E quando eu falo conexão, não é aquilo que um telefone móvel é acostumado a oferecer. A conexão que eu falo é algo emocional e sobrenatural entre os dois. E aí chegamos naquilo que a sinopse junto do trailer nos promete, nos faz pensar que teremos aquele terror de assustar. Mas não, gente, nada de terror. Mas como eu citei antes, o filme, ele não deixa de ser bom. Se você assistir o filme com outro olhar, o filme é interessante. Pelo menos para mim foi assim. E eu admito que quando eu fui assistir, eu fui na esperança de um suspense psicológico ou de um terror por causa da sinopse, mas eu não me decepcionei. O Sr. Harrigan, como ele tinha a saúde debilitada, ele chega a falecer, ele tá bem idoso, né? Já faz uso de alguns aparelhos para poder respirar, então ele vem a falecer. E Craig sofre muito essa perda, porque o idoso, ele tinha se tornado o seu alicerce, o seu consolo, ele era o seu amigo. E para eu poder falar desse momento, eu já vou falar bem de forma resumida. Então, Craig tem a ideia de colocar no bolso do Harrigan o iPhone, né, para que ele fosse enterrado com ele. Por que ele faz isso? Na hora que eu vi essa cena, eu também me fiz a mesma pergunta e fiquei pensando, meu Deus, o menino tá sem juízo. Mas depois você compreende a razão. O Craig presenteou o amigo dele com aquele objeto. Foi algo que eles compartilharam juntos. O iPhone se torna um símbolo dessa amizade. E após o enterro, Craig envia mensagens e faz ligações ao telefone do bilionário para poder se confortar. É estranho, mas você consegue compreender essa atitude do Craig, porque assim, quem nunca passou pelo processo do luto e não pensou, eu queria ter um modo de falar com essa pessoa, eu queria que tivesse, sei lá, um momento de visitação, né, sei lá, no além, para que eu pudesse me comunicar, ter alguma linha telefônica, enfim. Então, o Craig, ele perdeu amigo recém, não tá sabendo lidar com a perda, então ali ele faz o uso do telefone para ele poder se confortar.
Deixa eu fazer uma observação aqui que ela é importante. É sobre essas ligações do Craig pro telefone do Sr. Harrigan. É, não, gente, a gente não sabe se o Harrigan ele não atende essas ligações. O Craig, ele liga e cai na caixa postal, né? E ele deixa o recado ali, a mensagem que ele quer falar. Então, tipo, ele liga, mas não tem a voz do Sr. Harrigan ali. E aqui, voltando mais sobre o filme, o luto, ele é um tema também bastante falado durante o longa. E isso mexeu comigo de uma maneira que me fez refletir muito antes de dormir. Há quase 3 anos, eu perdi a minha mãe. Antes dela, eu já tinha perdido alguns parentes e amigos, mas quando eu perdi a minha mãe, eu passei a pensar mais e querer entender mais sobre o luto, né? Eu queria compreender aquela dor. E até hoje eu venho estudando e refletindo muitas coisas sobre isso, né? Eu venho fazendo terapia para poder compreender melhor e assim saber como conviver com a ausência de alguém que eu amo tanto. E no filme, vemos como Craig, ele precisava de um direcionamento como esse. Como conviver com a ausência da mãe dele, né? Ele era novo demais para saber que precisava pedir ajuda. Ele tinha o pai dele, que assim, o que o filme demonstrou, uma figura paterna excelente, a relação deles era muito boa, era amigável, mas ele tinha medo de comentar, porque ele também lamentava pelo pai que ficou sozinho com um filho para criar e educar. Retomando sobre Harrigan ser enterrado com o telefone, o Craig passa a receber mensagens do idoso. Como assim? Isso mesmo, ele recebe mensagens com algumas abreviações e o remetente é o Sr. Harrigan. Isso perturba o Craig, mas ao mesmo tempo faz ele querer continuar o elo que ele tinha com o amigo. O garoto então aí passa a desabafar seus problemas pessoais, é ali onde ele fica ligando e deixando os recados na caixa postal, ele desabafa os problemas dele assim. E aqui vamos para outro tema de extrema importância, que é o bullying. O Craig é vítima de bullying na escola por um garoto problemático. O Craig ele tenta a todo custo evitar qualquer problema, o contato com o garoto, mas nada adianta, até porque o bullying é assim, né? A vítima ela pode fazer de tudo ou não fazer nada para evitar qualquer confusão, mas ela continua sofrendo nas mãos do agressor. E se não tiver uma intervenção maior, a situação se estende cada vez mais, podendo chegar a uma tragédia. Esse tema eu achei muito válido também de ser abordado, porém, para abordar o bullying, o filme, ele se estendeu muito explicando sobre o Craig, dando aquela introdução dele chegando na fase do ensino médio, ele criando as suas amizades escolares, a primeira paixão dele ali do colégio, coisas que poderiam ter sido resumidas para sermos introduzidos ao tema bullying. E ali o filme ele dá todo esse contexto do Craig na escola ali com muitos detalhes e foi demasiado. Para no fim, tudo isso era um intuito para apresentar um de seus desafetos da vida dele. Porque o foco do filme era ele, o Sr. Harrigan. Craig, após fazer ligações para o amigo falecido, se depara com acontecimentos, digamos, sobrenaturais, como por exemplo, após ele desabafar sobre o garoto que lhe comete bullying, no dia seguinte ele recebe a notícia de que seu agressor está morto. E as circunstâncias da morte são suspeitas e faz Craig crer que quem matou o garoto problemático foi o Sr. Harrigan. O Craig ele se vê desesperado,
Mas quando ocorre outra situação envolvendo a sua professora de ciências, que era muito querida por ele e por todo o colégio, ele liga ali para a caixa postal do idoso, revoltado, porque a professora ela também vem a falecer. E Craig quer que o culpado pague pelo que fez. E assim é feito. Essa pessoa culpada pela morte da professora também vem a falecer. E as circunstâncias faz crer que Harrigan teve envolvimento. E então o Craig acaba tendo uma crise, ele fica com sentimento de culpa, ele se arrepende do que fez. E dessa maneira ele decide dar fim a essa conexão, digamos ali, sobrenatural com Harrigan. Porém, ficamos na dúvida se era algo sobrenatural ou se foram apenas coincidências. E aí o filme se encerra nos deixando essa questão. O que a trama então queria abordar? No meu ponto de vista, o filme foi muito mais drama e essa pegada sobrenatural foi algo de leve, assim. O drama ele foi maior tema ali, e o longa ele trouxe ali situações como a dependência das pessoas pelo celular e internet, o bullying que existe desde que a gente é gente, tá, gente? Porque o bullying ele sempre existiu, não tem essa que na minha época passada não tinha isso, sim, sempre teve, é que agora está sendo mais falado. E aí temos também a questão sobre o luto. Temos Craig, que é um personagem que ele vivencia essa coisa do luto e percebemos como isso é algo que a pessoa ela leva para a vida toda, porque assim, o luto ele não tem prazo de validade. Você não supera 100%, né, a dor da perda, mas também não dá para viver com essa dor te machucando, né? Você precisa viver. Então é necessário buscar ajuda para como aprender a conviver com isso, né? E toda vez que Craig ele recordava ou citava a sua mãe, era com muita tristeza. Ele tinha recordações boas sobre ela. Ele tinha uma lembrança que era uma cena que sempre passava no filme quando ele estava pensando sobre ela. Era um momento bonito entre os dois, mas ele recordava isso com muita tristeza, porque ele não estava sabendo viver com a ausência dela, e é compreensível, né? Era a mãe dele, e só que ele precisava aprender a ter que conviver com a ausência dela, para quando ele fosse recordar dela, não ser tão dolorido, ele ter recordações boas e aquilo por parte ser um conforto, né? Eu falo isso mais até pela experiência que eu passei. Então ele não sabia como entender essa dor, né, do luto. E após esses acontecimentos aí, digamos, sobrenaturais com o Sr. Harrigan, ele compreende o que é a morte e que ele precisa aprender a lidar com isso para poder viver bem. O garoto, ele tentou fazer com que o seu elo com Harrigan continuasse, né? Mas isso era impossível, e mesmo que Harrigan estivesse sendo o protetor dele ali do além, eles continuassem com essa conexão, não era algo que estava sendo saudável para o Craig. Finalizo fazendo uma observação interessante, e eu tenho que voltar a citar Além da Imaginação, porque há 2 episódios do seriado que abordam o tema de ligações do além. Um deles é da 2ª temporada, intitulado Telefonema Interurbano, que é sobre um menino que conversa com a sua avó falecida por um telefone de brinquedo. E o outro é da 5ª temporada, intitulado Um Chamado na Noite, sobre uma senhora idosa que recebe ligações estranhas e descobre que são ligações do além. Esses episódios, eles remetem ali um pouco ao filme, acho que é por isso que eu fui assistindo e eu fui sentindo que eu estava assistindo a um episódio de Além da Imaginação.
assistir o filme foi como assistir esse seriado. E eu vou dar um conselho referente ao filme. Se você ainda não assistiu, assista esse filme com a mente aberta. Não fique esperando o terror. E essa é a minha análise do filme, de maneira amadora. Eu quero aproveitar e falar que, como esse filme, ele é ali uma adaptação de um conto do Stephen King, eu já falei sobre esse autor aqui no canal, foi o meu primeiro vídeo aqui de estreia. Eu falei sobre um livro dele, A Hora do Lobisomem. Eu vou deixar o card, vai aparecer um card aqui em algum lugar, para vocês clicarem, assistam se vocês ainda não assistiram. E eu finalizo aqui perguntando para você que assistiu o filme, o que você achou da produção? Você gostou do drama ou você preferia mesmo que o filme tivesse sido voltado ao terror, como a sinopse ali promete? E se caso você leu o conto do Stephen King, me diz se o filme acertou ou ele errou. Se teve muitas diferenças ali ou não, se eles modificaram algumas coisas. Eu ainda não li o conto, eu vou ler para tirar essa dúvida, mas falando somente dessa produção da Netflix, a minha opinião o filme, ele é bom e vale a pena ser assistido. É isso, gente. Obrigada por terem assistido até aqui. E se você ainda não deu like nesse vídeo, por favor, dá esse like que me ajuda bastante. E você também que ainda não se inscreveu, se inscreve e ativa o sininho para não perder nenhuma resenha. Até a próxima e tchau!